Bora falar dessa leitura que por um triz não foi unânime no clube? Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos e a resenha de hoje é simplesmente do livro que é até agora a melhor leitura do clube do canal. Não, eu não tô exagerando, esse livro foi super favoritado por muita gente no clube e eu acho que a gente nunca tinha tido tanta gente dando a mesma nota pra esse livro. Mas bora lá pra essa resenha, que não vamos enrolar muito hoje. Primeiro a sinopse, porque, né, contextos. Só um disclaimer, que eu acho que essa deve ser a quinta ou a sexta vez que eu já passo essa sinopse nesse canal, tá bom? Já sei ela de cor e vocês, se já forem inscritos, também já devem saber. Se não sabem, é porque não é inscrito, então já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal. Certo? Então, a Violeta é uma mulher centenária e incrível também, diga-se de passagem. Mas a história não é sobre ela ter 100 anos, é muito mais que isso. Porém, porque ela tem 100 anos, ela já viu e já viveu muitas coisas. Ela passou por 2 pandemias, por crise financeira, por guerras civis, por governos opressores, liberais, por amores muito turbulentos. Viu a família que era rica ficar completamente sem nada e se reerguer de novo, perdeu muita gente. E hoje, aos 100 anos, ela conta a história dela pra pessoa que ela mais ama na vida. E que a gente só vai descobrir quem é essa pessoa na vida dela lá pelo meio da história. E até o final do livro, muita coisa acontece, muita gente aparece, muita gente vai embora também. E como é contado em formato de carta em primeira pessoa, a gente se apega muito a esses personagens. Quase todos, menos um. Uma sinopse muito breve, mas que é só pra vocês terem um gostinho mesmo, porque eu não quero de jeito nenhum dar spoiler nesse vídeo, nenhum spoiler desavisado, porque eu quero panfletar esse livro pelo maior tempo que for possível. Agora, vamos falar sobre como foi a minha experiência de leitura dessa preciosidade? E aí depois eu falo um pouco do clube também. Pra começar, que esse livro me ganhou logo ali na primeira cena. Como eu disse, gente, se vocês ouviram os barulhos diferentes, é o meu cachorro que tá aqui do lado. Como eu disse, a Violeta é uma mulher centenária e nessa carta que ela tá escrevendo pra alguém que ela conta a vida toda dela, e a primeira coisa que ela conta é sobre o dia que ela nasce. E a cena toda do nascimento dela é muito maravilhosa. Ali a gente já conhece a mãe, as tias dela e essa conexão fortíssima que une todas elas, logo no início. O que eu mais amei logo de cara é o quanto essas mulheres eram capazes de qualquer coisa juntas. Mesmo em uma época em que uma mulher ser ou simplesmente só querer ser um pouquinho independente no que ela conseguisse, não era algo muito bem visto pela sociedade. Elas eram capazes de absolutamente qualquer coisa e isso vai se provando ao longo do livro. E essas tias da Violeta são mulheres fantásticas e são algumas das personagens que eu mais amei nessa história. Apesar de eu ter, sinceramente, me apegado a várias durante a leitura. A Violeta em si só é só a cerejinha do bolo em todo esse enredo, porque cada um dos personagens deles são interessantes, têm enredos próprios e apesar de curtos, também são extremamente bem escritos. Apesar de a gente ter só uma pequena parte da perspectiva pessoal da Violeta sobre cada um deles, mesmo assim eles parecem muito completos. E tudo o que de fato é importante que o leitor saiba e que faz cada um deles ser relevante tá ali. Não falta nada. Não existe personagem aleatório ou desnecessário nessa história, então tu não vai ler sobre coisas que tu acha que não precisa, tudo nela precisa estar ali. Uma outra coisa que eu adorei na escrita da Isabel é que ela escreve de um jeito que parece que o tempo todo a Violeta tá falando comigo, ou com quem estiver lendo. O livro tem pouquíssimos diálogos e vários blocos de texto em muitas partes. Mas, de verdade, não é de jeito nenhum um texto engessado e lento, não se assusta com isso. A sensação é realmente que a Violeta tá contando a história dela pro leitor. É quase como se desse pra ouvir ela te contando a história dela, dá pra imaginar ela sentadinha do teu lado, te falando tudo aquilo. É uma conversa nossa com a Violeta, quando na verdade o texto todo é uma carta pra outra pessoa. E o fato de ser o tempo todo a Violeta contando pra gente a história dela, a gente lendo sobre a percepção dela de cada uma das situações que ela passou, as pessoas com quem ela conviveu, que ela amou, ela mesma descrevendo os próprios sentimentos em relação a tudo e a todos, faz com que a gente sinta uma proximidade dela muito grande. É quase como se ela induzisse quem tá lendo a gostar das mesmas pessoas que ela gosta e a desgostar de quem ela não gosta também. Eu posso falar por mim que sim, eu totalmente peguei as dores da Violeta pra mim. E eu amei quem ela amou, e eu odiei quem ela odiou também, eu sofri por ela, com ela, é uma loucura.
E essa história me pegou muito desprevenida. Eu esperava ler uma personagem complexa e controversa, mais ou menos estilo Evelyn Hugo, que a gente não sabe se gosta, se não gosta, e sim, foi exatamente o que eu ganhei, eu encontrei exatamente isso. Tem momentos que a gente fica em dúvida se concorda ou não com ela, mas de fato, em absolutamente nenhuma linha de texto eu tive dúvidas sobre gostar ou não da Violeta. Eu só não sabia se dava razão pra ela, mas eu continuei gostando dela o tempo todo. Porém, o que eu não tava esperando era toda a revolução de sentimentos que eu tive durante a leitura. E a forma como, em muitos momentos, eu me identifiquei com o que a Violeta passava, e a forma como ela via o mundo, ou queria que ele fosse. Outra coisa que eu amei ver na história foram todos os fatos históricos pelos quais a Violeta passou, e como isso poderia ter deixado o livro um pouco mais maçante, mas que, na verdade, fez o contrário. O fato de ela ter nascido em 1920 fez com que ela já tivesse passado por coisas muito semelhantes às que a gente viveu há pouquíssimo tempo, como a pandemia, por exemplo. E a crise financeira, como os governos lidaram com isso na época e o quanto impactante é ler isso e perceber que a gente simplesmente não aprendeu nada. E que se acontecer de novo vai ser exatamente igual, porque as pessoas esquecem. E não só com relação a isso, mas com a economia, com a política, os posicionamentos como sociedade, esses pequenos paralelos que fizeram essa leitura ser ainda mais impressionante do que ela já seria sem nada disso. Mas beleza, já falei muito do que eu achei, vamos para a nota dessa preciosidade! Eu dei para esse livro simplesmente 5 estrelas. E daria mais se tivesse mais estrelas pra dar, tá bom? Ele é incrível mesmo. No dia da nossa reunião do clube, eu ainda não tinha favoritado ele, mas eu até comentei com as meninas que isso provavelmente aconteceria com o passar dos dias, porque esse é o tipo de história que vai crescendo conforme o tempo vai passando e tu vai fazendo outras conexões depois de terminar e percebendo coisas diferentes. E foi exatamente o que aconteceu. E ontem, escrevendo esse roteiro, eu fui lá no Scooby e favoritei ele. A nota geral do clube foi de 4,77. Tá vendo como quando eu digo que ele foi quase unânime, eu não tô mentindo? Queria dizer que a votação para escolher esse livro foi apertadíssima e tiveram várias meninas lá que não queriam ler esse livro, mas que deram um braço a torcer e que também favoritaram com gosto, tá bom? As impressões do grupo para esse livro foram muito positivas e as idades do grupo são bem variadas, assim como a fase de vida de cada uma lá também. E mesmo assim, esse livro conseguiu chegar e conversar um pouco com cada uma. Então, eu acho, sinceramente, que isso fala por si só. Uma avaliação assim, vida de pessoas tão diferentes, em momentos de vida tão diferentes, fala muito mais do que eu poderia dizer num vídeo de resenha aqui no canal. Por isso, vão ler, de verdade. Vão ler. Vocês precisam ter essa experiência, precisam ler esse livro, conhecer a escrita da Isabel, vocês precisam ter a experiência de ler o último parágrafo desse livro. É sério. A maioria de nós ainda não tinha lido nada dela quando a gente escolheu esse livro, e sim, eu sei que essa provavelmente é uma vergonha para uma criadora de conteúdo literário, tá? Eu sei. Mas eu fiquei tão apaixonada pela escrita dessa mulher que assim que eu vi a nova edição de A Casa dos Espíritos numa oferta absurdamente inacreditável nessa semana, eu comprei sem nem pensar. Inclusive tá aqui, ó. Ela é perfeita. Deveria ter pensado? Sim, deveria. Mas enfim, agora ele tá aqui e eu não me arrependo. Inclusive esse vídeo vai sair antes da promoção acabar. Então eu vou deixar o link desse aqui ali na descrição também, junto com o da Violeta. Eu juro pra vocês que essa edição vale a pena demais. Vou mostrar mais detalhes dela no vlog que vai sair no domingo. Se não quiser perder essas promoções da Amazon pra comprar os teus livros naquele precinho amigo, o link do grupo de ofertas aqui do canal tá aqui na descrição também. Não perde tempo que tu pode estar perdendo uma baita de uma oferta nesse momento. Agora, bora falar do livro que vai ser a nossa leitura de julho do clube? Em julho, a gente vai ler Delilah Green Não Está Nem Aí. Esse livro lindo, que já estava na minha estante há algum tempo, inclusive. E que estava até na minha meta de leitura para esse ano. Então, obrigada, clube, por me manter na linha por mais um mês. E eu juro que nem influencio na escolha delas, é sério. Mas obrigada por me ajudarem a desencalhar os livros que eu já tenho aqui. Ah, vocês são demais. Aqui, então, a gente vai conhecer a Delilah. Ela é fotógrafa em Nova York, com uma carreira já sólida lá. Mas ela, na verdade, veio de uma cidadezinha que ela
detesta e que tem zero intenção de voltar. Principalmente porque ela acredita que não tem nada lá pra ela. Além de uma galera que ela não gosta e fica feliz por não precisar mais ver, a madrasta e, claro, a irmã postiça. E vamos e convenhamos que quando alguém chama uma pessoa de irmã postiça, já dá pra entender que a criaturinha não é um ser humaninho decente, entendeu? Que é fácil de engolir, né? Pois bem, ela tem isso muito claro na cabeça dela, ela não vai voltar pra aquele lugar até que essa irmã postiça decide casar. E aí, com muita chantagem emocional e um cheque com vários zeros, ela convence a Delilah a ser a fotógrafa do casamento e de todos os eventos que precedem ele. Aí tem jantar de ensaio, tem prova de vestido, tem chá de panela, sei lá, todas essas coisas. E quando ela chega lá, ela dá de cara com um grupinho de amigas dessa irmã, que ela sinceramente acha tão insuportáveis quanto a própria irmã, até que ela, por acaso, encontra uma dessas amigas insuportáveis e percebe que talvez, só talvez, algumas pessoas não sejam mais tão insuportáveis assim. Especialmente uma certa madrinha da irmã, que é mãe solo e que por acaso tá correndo de qualquer tipo de encrenca ou surpresa. E adivinha quem vai ser a surpresa nesse caso? A Delilah. Fofa. Tem uma carinha de comédia romântica com uma pitadinha generosa de haters to lovers. Sinto que a gente vai se divertir muito lendo esse livro em julho. E se tu quiser ler com a gente, é só se inscrever, o link pro formulário tá aqui na descrição, junto com todos os links importantes do canal. Corre, que ainda dá tempo pra começar essa leitura junto com a gente. Vai ser muito legal. A melhor parte é, sem dúvida nenhuma, ter com quem falar da leitura durante o mês, mas tu precisa ter 18 anos, tá bom? E se tu quiser se adiantar pra comprar a tua edição, o link também vai estar aqui embaixo dessa preciosidadezinha linda, entendeu? Se tu não foi esperta, não pegou ela na loucura, no surto da Amazon de deixar o e-book gratuito, já garante. Não esquece de deixar o gostei, de se inscrever no canal, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, tá bom? Que eu tenha convencido vocês a ler a obra-prima que é Violeta. A gente se vê no próximo vídeo, boas leituras e tchau! Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Que dia abençoado foi aquele que eu decidi que iria escrever os roteiros dos vídeos do canal, porque senão eu iria ficar aqui, ó, por horas falando desse livro. E voltar os elogios o tempo todo. Pelo menos assim fica tudo organizado de um jeito que vai fazer algum sentido no final pra vocês assistirem. Mas se tu for do tipo que prefere os vídeos sem roteiros, aqui do lado vai ter um vídeo assim, que eu tô panfletando com força, outro dos meus livros favoritos, tá bom? Tchau!